Então vamos lá, gente. O tema de hoje, eu fiquei muito feliz pelo convite que me fizeram, de verdade, porque é um tema que particularmente ele está muito vivo na nossa sociedade, absolutamente vivo, ok? Muita gente se engana, muita gente acha que com a queda do Muro de Berlim, o risco do socialismo, o risco do marxismo acabou no mundo, mas na verdade, aquilo tudo foi um marco que realmente acabou com uma grande corrida armamentista, só que os marxistas, os socialistas, passaram a usar uma ferramenta muito mais inteligente, uma ferramenta que a gente, sem perceber, a gente hoje, muitos de nós respiramos a mentalidade socialista, muitos de nós respiramos a mentalidade marxista. Como isso acontece? Antes de explicar para vocês, a gente precisa entender qual é a história do socialismo, qual é a história do marxismo. Por favor, gente, quando eu falar aqui marxismo, socialismo, comunismo, entenda que, sim, existem algumas diferenças entre eles, só que a raiz está muito conectada. Então entenda como uma coisa praticamente única, né? Como o nome mesmo diz, o pensamento marxista tem origem em Marx, ok? Mas antes de falar do próprio Marx, a gente vai falar de pensadores e filósofos anteriores a eles. Porque o Marx, ele, em toda a sua mentalidade, em toda a sua forma de passar a sua mentalidade ideológica, a sua mentalidade revolucionária, ele utiliza-se do pensamento, utiliza-se da linguagem de um pensador, de um filósofo chamado Hegel, ok? Quem foi Hegel? Basicamente, o que mais importa a gente saber do Hegel é que o Hegel, ele acreditava, pessoal, por favor, se tiver difícil, me interrompam, eu posso falar mais devagar, peço que perguntas, se o pessoal puder anotar, deixe para o final, porque eu tenho uma tendência a me embirotar no meio, trocar tudo e acabar esquecendo a linha de raciocínio. Mas o Hegel, ele tinha ele acreditava que a sociedade, ela evolui à medida que ela tem polos talvez de poder, polos filosóficos, polos sociais que entram em choque, e esse choque, uma tese contra uma antítese, contra algo que é contrário a uma tese, isso cria algo novo, isso cria um processo que evolui. Basicamente, ele diz que ao duas ideias se confrontarem, surge daí uma ideia nova, surge daí uma ideia que é a evolução dessas duas ideias. Não sei se ficou fácil, não sei se o pessoal pegou, mas você apresenta uma ideia, você apresenta um conceito, você apresenta um conceito contrário a ele, e a partir daí, analisando os dois conceitos, você tira uma ideia nova. No exemplo, eu vou explicar isso, vocês vão ver como é que dá para pegar com muito mais facilidade. Isso se chama dialética hegeliana. A dialética é algo que existia já em Sócrates, ok? Filosofia clássica. Mas o Hegel, ele transforma essa dialética para ele. O conhecer a verdade, descobrir o que é certo e errado, é sempre fruto de um combate, ok? É sempre fruto de algo que se choca. Marx bebe dessa fonte, bebe de Hegel. Para entender Marx também, para entender o pensamento marxista, a gente precisa voltar um pouco mais, além de Hegel. Alguém aqui já ouviu falar de Kant, de Immanuel Kant? Além de muitas coisas, né? Resumindo, bem resumidão mesmo, o Kant chegou a uma máxima, chegou a um pensamento básico que define muito do raciocínio dele, o tal do penso, logo existo. Por que isso, gente, é uma coisa realmente muito errada? É algo que vai diretamente contra os preceitos de qualquer ideal cristão. Mesmo ele se dizendo cristão, cristianismo na mente dele, que a gente não sabe como é que ele fez, por que isso vai diretamente contra os ideais cristãos? Se a gente fala que a gente pensa e depois do nosso pensamento existe algo, nós estamos falando que a realidade, ela depende do nosso pensamento.
Não sei se deu pra gente pegar. Mas, de acordo com Kant, as coisas não existem porque existem, por si só. Elas existem porque nós pensamos que elas existem. Ou seja, vamos imaginar essa parede aqui. Não, isso aqui é branco, né? Isso aqui. Antes que cause confusão, isso aqui é branco, ok? A caixa de som do bagulho ali, ele é branco. Se ele é branco por si só, aquilo é branco, uma cor, ok? Própria. De acordo com Kant, se todos nós aqui concordássemos que aquilo é azul, aquilo viraria azul. Porque de acordo com Kant, isso aqui só é branco porque o ser humano quis definir que aquilo é branco, ok? Se nós pensássemos que, se houvesse aqui um pensamento coletivo de que aquilo é vermelho, mudei já agora a cor, e quiséssemos que fosse vermelho, de acordo com Kant, aquilo passaria a ser vermelho. É a base do pensamento, é a base desse pensamento de sobrepujar algo em cima de outro algo, um conceito em cima de outro conceito. Gravem esses dois pensadores, Hegel e Kant, a dialética hegeliana e o pensamento kantiano. Qual é o propósito de Marx? Vamos entrar agora no cara. Marx, ele fala que a sociedade, ela só funciona, ela só existe, o homem só tem sentido, a finalidade dele só existe para produzir. O homem é um ser que existe para produzir. E quando eu digo produzir, eu digo trabalhar mesmo. Eu digo produzir matéria, eu digo comercializar, eu digo produzir. De acordo com Marx, ele tem uma teoria doida pra caramba, que ele vai lá atrás dos homens das cavernas, uma teoria completamente ideológica, ou seja, uma coisa que eu não tenho nem um pouco como fundamentar para provar isso. Não vou entrar aqui porque eu acho que nem precisa entrar, porque é um negócio, enfim, inútil. Mas ele pensa isso. Ele pensa que o homem só serve a produzir. E o Marx fala que a sociedade, ela sempre se divide em polos, né? E o polo principal que nossa sociedade se divide hoje é uma sociedade burguesa contra uma sociedade proletária. O que seria isso, né? A sociedade burguesa são todos aqueles que exploram pessoas para essas pessoas trazer para eles bens, mercadoria, trazer conforto. Enquanto que os proletários são essas pessoas exploradas, são essas pessoas que trabalham para poder levar o conforto para quem as explora. Marx pensa isso. Reparem o seguinte: classe trabalhadora, proletários, contra a classe burguesa. Você tem uma ideia, os proletários, contra uma outra ideia, os burgueses. E a partir desta luta que sempre aconteceu em toda a história da humanidade, essa luta da burguesia contra o proletariado, nós temos assim a evolução da humanidade. Conseguem perceber o pensamento hegeliano? Conseguem perceber que a partir do confronto entre proletários e burgueses, você começa a ter o processo produtivo? Marx então vai defender o quê? Vai chegar um momento, de acordo com Marx, isso é natural. Vai chegar um momento que os proletários vão perceber que são explorados. Os trabalhadores de todo mundo não vão aceitar mais essa exploração. Vão se rebelar. E aí então teremos uma grande guerra. Nesta guerra, os proletários do mundo inteiro perceberão que eles podem produzir aquilo que eles mesmos usam, então eles não precisarão mais depender de ninguém. Quando chegar esse momento, a grande guerra que acontecerá será dos explorados, os proletários, contra os burgueses. O mais engraçado é que a guerra aconteceu. Houve a Primeira Guerra Mundial. Só que, para espanto dos marxistas, porque nessa época Marx não estava mais vivo, os proletários não se juntaram aos proletários. Os burgueses não se juntaram somente com os burgueses. Os interesses foram outros. Os proletários se juntaram aos seus países, se juntaram às suas pátrias, se juntaram às suas famílias. Em vez de se juntar entre eles por uma causa proletarial, se juntaram por aqueles que eles amam, por motivos completamente diferentes. Marx também diz que existem outras estruturas sociais que levam a esse polo sempre de poder, sempre esse embate. Ele também fala, por exemplo, que a família por si só é uma estrutura opressora.
Marx fala isso? De acordo com Marx, o pai da família, todo pai de família, ele é um opressor que oprime a sua esposa, oprime sua mulher e os seus filhos para tirar deles, para fazer deles seus escravos. Eu não sei se tem alguém rindo aí, mas é uma coisa para rir mesmo, galera, porque é um negócio muito doido. E ele tenta fundamentar isso, mas ele fundamenta isso em ideologia. O que é uma ideologia, galera? Eu ia falar isso no final, mas vamos falar desde agora. Uma ideologia é uma verdade que você abraça para si próprio. Eu acredito nisso. E você não quer saber se aquilo é verdade. Você só quer saber em descobrir formas de provar que aquilo é verdade. Nem que você use da mentira, nem que você use de ilusão, de falsidade. Por isso é muito importante, gente. Nós cristãos, nós católicos, nós não temos ideologia. Nós temos a verdade. Nós temos Jesus Cristo que se encarnou, que veio ao mundo morrer por nós e deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não criamos um conceito de ideias, um conjunto ideológico e tentamos provar que ele é verdade. Não, nós caminhamos pelas estruturas que existem hoje, que eu vou falar já já, e na revelação de Cristo, e nesse caminhar a gente descobre a verdade. A verdade existe, e fique bem claro. Pelo amor de Deus, não caia nesse papo que tem por aí, principalmente em faculdade, universidade, de que a verdade não existe, verdade relativa. Não, galera. A verdade existe, ela foi nos apresentada na figura de Jesus Cristo, e nós temos a filosofia clássica, que ajuda a gente a também descobri-la pela lei natural. Nós temos a herança judaico-cristã. O que era a judaico-cristã? É a nossa formação, o conhecimento que Deus nos deu desde os judeus, e nós temos o direito romano também, para poder o que? A gente descobrir a verdade e buscar a verdade, que é a única coisa que nos vai dar felicidade. Empolguei, desculpe, mas talvez me controle. Mas, continuando, por que eu falei dessas três coisas? Isso é importantíssimo, gente, importantíssimo. A civilização ocidental, a nossa civilização, ela se baseia, se fundamenta em três coisas que são importantíssimas, que basicamente resumem o nosso pensamento, resumem nosso modo de ser, e isso é bom. Que é o quê? A herança judaico-cristã, a filosofia clássica, a herança clássica da filosofia e o direito romano. Foi em cima desses três ideais, foi em cima desses três conjuntos de ideias apresentadas a nós pela filosofia, por Jesus Cristo, e também adquiridas na época do Império Romano, que foi uma época de muita utilidade na difusão do Evangelho, mas é em cima desses três conjuntos de ideias que nós construímos hoje a nossa sociedade. Melhor, que a Igreja Católica construiu a sociedade durante a Idade Média. Uma sociedade que levava as pessoas a buscar o que é certo, a buscar o que é verdade, a buscar o que traz a felicidade. E não uma sociedade imposta, uma sociedade criada. Então, nós temos Marx errando com o seu conceito. De acordo com Marx, a guerra aconteceria naturalmente, e a revolução, que é esse processo dos oprimidos se colocarem contra os opressores, ocorreria normalmente. A guerra acontece, Marx erra feio, erra mais do que o pênalti do Baggio na Copa de 94, e os teóricos marxistas ficam perdidos. E agora? Nosso mentor estava errado. Por que, afinal, que o marxismo deu certo? O que houve de errado? Eis então que entram em cena alguns pensadores aí, algumas figurinhas complicadas que trouxeram alguns problemas para nós, né? A gente começa falando de Gramsci. Não sei se alguém já ouviu falar de Gramsci aqui, mas Gramsci foi um filósofo que mais ou menos na década de 30, nesse período realmente da guerra, ele... ajustando a postura. Ele percebe que não bastava, a revolução ela não era um processo natural. Era preciso se ensinar as pessoas
o que era essa revolução. Era preciso compreender como se fazer essa revolução, levar esses ideais às pessoas. Pulei uma parte muito importante, galera. Eu pulei uma parte muito importante. Se a evolução da humanidade se dá com um conceito brigando contra o conceito e assim criando um conceito novo, logicamente, qual é o ideal, qual é o objetivo de todo teórico marxista? Qual é o objetivo de todo verdadeiro marxista? Se nós precisamos criar uma nova sociedade, nós precisamos destruir a sociedade vigente, a sociedade dos opressores, para poder assim instaurar a sociedade dos oprimidos. Entende? Reverter os polos. Se surge da evolução, da briga, surge da guerra, surge do conflito essa evolução, e se a família é parte opressora, é parte dessa sociedade opressora, o que a gente tem que fazer? Destruir a família. Se os opressores são os burgueses, o que a gente tem que fazer? Destruir os opressores. E assim você pode pegar vários conjuntos de pessoas e de ideias que tratam como opressores, e no fundo tudo vai ser o destruir os opressores. Se a sociedade ela é fundamentada, mais uma vez, quero ver se vocês me ajudarem na filosofia clássica, na herança judaico-cristã e o direito romano. Se a sociedade é pautada nesses três conceitos, nesses três ideais, nesses três conjuntos de ideias, o que a gente tem que fazer? Destruir a filosofia clássica, destruir o direito romano, destruir a herança judaico-cristã. Qual é a principal instituição que preserva hoje esses conceitos, que defende hoje a sociedade para esses conceitos, para se buscar a verdade? A Igreja Católica. Eu resumi bizarramente, mas eu vou botar um pouco também, mas resumi bem. Resumindo, bem resumidão mesmo, o ideal marxista é esse: destruir todos aqueles que oprimem, todos os opressores, e o principal opressor na cabeça marxista é a Igreja Católica. Quem entende isso, entende depois, mas quem começa a entender isso é Antônio Gramsci e George Lukács. Quem foi George Lukács? George Lukács, junto com um grande magnata argentino, que agora eu esqueci o nome dele, ele tem um ideal, ele era húngaro, George Lukács, ele tem o ideal de, já que não deu certo o marxismo, a teoria marxista, precisamos entender por que não deu certo e entender como faremos para destruir essa civilização ocidental. Então, ele, com o dinheiro desse magnata argentino, se não me engano era French, alguma coisa, ele constrói um Instituto Marx Engels. Inclusive o nome ficou na cara desde o início, né? Dá pra ver que é marxista. Engels era um pensador que acompanhava muito Marx. E esse instituto, ele junta vários pensadores marxistas de sua época. Ele cria uma escola de pensamento, para essa escola de pensamento juntos entender como faremos para destruir a civilização ocidental. Precisamos destruir essa civilização. O que faremos? O que podemos fazer? Entre esses nomes nós vemos, por exemplo, Herbert Marcuse, nós vemos, por exemplo, Horkheim. Horkheim, inclusive, é muito conhecido porque ele, em um dos livros dele, que eu lembro agora, ele fala que toda família é uma estrutura de escravidão, e a família é uma estrutura também de prisão entre as pessoas. Porque se um garotinho e uma garotinha não soubessem que era da mesma família, e se fossem colocados no mesmo quarto, Horkheim, por algum motivo, ele fala com toda certeza que esse garotinho e essa garotinha se envolveriam, se relacionariam.
como se eles não pudessem escolher não sentir isso, ou como se o desejo sexual fosse uma coisa natural ao homem, a ponto de um irmão e uma irmã, se não fosse a estrutura familiar impedindo eles, normalmente se relacionariam se fossem colocados juntos no mesmo lugar. É bizarro. É bizarro. Mas eles tentam defender tudo isso e tentam desenvolver toda essa tese. Enfim, Marcuse, Horkheim, Leo Tronto, se não me engano, vários pensadores marxistas que se juntam esse Instituto Marx e Engels, Instituto de Pesquisa Social, depois mudaram o nome, e esse Instituto de Pesquisa Social foi criado onde? Em Frankfurt. Para quem já conhece, para quem já matou a charada, essa é a famosa Escola de Frankfurt. Sempre que vocês ouvirem falar de Escola de Frankfurt, saibam que foi a origem desse marxismo que compreende o quê? Que a revolução ela não vai se dar mais por meios econômicos. Economicamente, a revolução ela falhou. O ideal dela é econômico. Os marxistas acreditam que toda a estrutura da sociedade deve ser destruída para surgir outro, porque eles querem implantar uma nova forma econômica onde na cabeça deles existirá um sistema igualitário, um sistema onde todo mundo será absolutamente igual. Para instaurar esse sistema igualitário, já que economicamente, naturalmente não aconteceu, Marx errou, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar uma estrutura cultural que vá fazer com que as pessoas tenham a consciência de que todos são iguais. Ou seja, para instaurar a nova sociedade marxista, destruamos a civilização ocidental e instauramos formas de poder ensinar para todo mundo que todo mundo é igual. E isso vai criar o admirável mundo novo na cabeça deles, né? Para quem gosta de literatura, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é um ótimo livro para se compreender qual foi o objetivo que Gramsci, Lukács e esses pensadores tiveram. Mas cuidado ao ler ele, pessoal, porque o próprio escritor do livro ele é complicadinho, então leiam sabendo que talvez o cara queira ensinar para vocês que isso é algo bom. Mas enfim, eu não leio, melhor, é seguro. Então, gente, agora o trabalho era o quê? Vamos mexer com as consciências. Precisamos mostrar às pessoas que a consciência revolucionária é algo bom. Precisamos transformar a consciência das pessoas. Esse é o famoso marxismo cultural. Revolução, marxismo cultural. É uma forma heterodoxa de você aplicar o marxismo e muito mais eficiente. Absurdamente mais eficiente. Eis que então esses pensadores, através de vários livros, através dos ambientes acadêmicos, quer mudar alguém, gente? Quer mudar uma estrutura social? Quer mudar as pessoas? Mude os professores. Eles que ensinam as crianças. Eles que ensinam o povo. Eles que são as figuras de autoridade intelectuais. Quer mudar alguém? Mude os professores. Por isso que os professores aqui presentes, vocês são responsáveis e determinantes pelo que a sociedade vai pensar. Lembre-se disso, da importância de vocês. E lembre-se como vocês precisam mais do que ninguém saber essas estruturas culturais que tentam deformar a mentalidade de vocês e usarem vocês como instrumentos para aplicar a revolução. Por isso que os professores aqui presentes, vocês precisam mais do que nunca saber o quanto isso é nocivo. Eu sei que trabalhar hoje está um porre. A gente não ganha, vocês não ganham. É uma coisa desesperadora. Mas façam por amor. Façam por amor das próximas gerações. Vamos estudar isso, vamos entender isso. Então cria-se toda uma estrutura, toda uma linha de construção filosófica para que pouco a pouco as pessoas vão abraçando a mentalidade revolucionária. Bem, exemplos disso, né? Vou usar um exemplo mais legal e até uma palhinha para a galera vir peso amanhã aí. Segundo a mentalidade revolucionária, se todos são iguais, é tudo igualitário, eles chegam a tal extremo de pensar que não existe diferença entre homem e mulher. Aliás, não pode existir diferença entre homem e mulher. Se existe essa diferença, o homem oprime a mulher.
Então nós devemos fazer o quê? Não pode existir mais homem, não pode existir mais mulher. Fazendo isso, todos vão ser iguais. Alguém já pegou aí onde a gente vai chegar? Ideologia de gênero. Começa a se construir o raciocínio, a mentalidade de que não existe mais sexo. O sexo, a sexualidade humana, o ser homem ou mulher, é uma construção social. As pessoas aprendem a ser homem, aprendem a ser mulher. Pelo amor de Deus, gente, isso é gritante, isso é bizarramente errado. Só você sendo um animal, você concorda com isso. Biologicamente, é evidente toda a estrutura humana da diferença entre homem e mulher. Tanto é que qualquer pessoa minimamente comprometida com a verdade, que conhece a biologia, não vai aceitar que ser homem, ter um aparelho reprodutor masculino, é uma construção social. Tanto é que, para você acreditar no gênero, você precisa viajar em várias estruturas, porque o negócio é tão bizarro, tão gritante, que é fácil você ver que é falso. Só que interessa construir a nova sociedade. Todos têm que ser iguais. Então vamos ensinar o gênero às pessoas. Outra coisa, que na verdade é o principal grupo que usa o gênero: feminismo. Entenda uma coisa: ser contra o feminismo jamais vai ser contra a mulher. Pessoal, entenda uma coisa: feminismo não é defesa da mulher. O feminismo é defesa de uma estrutura ideológica que quer ensinar que o homem não pode oprimir a mulher. Então, ele não quer igualdade, por exemplo, de direitos, ele não quer que a mulher seja tratada dignamente. Ele quer que a mulher seja tratada de forma superior ao homem, que a mulher humilhe o homem. Sabe por quê? Porque aí você coloca o homem contra a mulher, você tem a dialética hegeliana, e aí você vai construir uma nova identidade. Hegel mais uma vez. E outra coisa, galera, quer defender a mulher? Sejam católicos, verdadeiramente. Sociedade que mais houve rainhas em toda a Europa, em todos os lugares. Idade Média, onde os princípios católicos imperavam, funcionavam muito mais. Outro exemplo primeira estrutura, primeira instituição que começa a reconhecer as mulheres de forma maravilhosa, a Igreja Católica, ao falar que existem santas. Existem mulheres que devem ser exemplos para toda e qualquer pessoa. Como é que a gente vai falar hoje que ninguém valorizava a mulher? E para terminar, é só lembrar da nossa rainha, da nossa mãe imaculada, da Santíssima Virgem Maria, que se a Igreja Católica fosse opressora, quisesse contra as mulheres, não teria colocado Nossa Senhora no lugar mais sublime que colocou. Querem defender as mulheres? Sejam católicos. Enfim, criam-se estruturas para criar essa mentalidade, ok? Agora eu vou entrar num ponto bem interessante. Eu preciso que o pessoal me indique quanto tempo eu tenho. Quem me indicar aí quanto tempo eu tenho? Vou falando, padre. Valeu, então fica à vontade. Brincadeira. Mas seguindo, sendo assim, se você precisa construir a mentalidade, a consciência da revolução, você precisa entrar nas estruturas da sociedade, e dentro das estruturas da sociedade, você precisa modificar por dentro. Você precisa fazer com que as pessoas por dentro pensem diferente. Vamos entrar na família, vamos entrar nos meios televisivos. Vamos usar, por exemplo, vamos fazer engenharias sociais usando a mídia, usando meios de informação ou de entretenimento que as pessoas acabam achando que aquilo é a realidade, quando na verdade tudo é ideologia. Se alguém não entendeu, eu estou falando de novelas também. Vamos entrar nos filmes. Vamos colocar os conceitos da nova sociedade dentro dessas estruturas para que as pessoas olhem isso e achem que é algo comum. Pessoal, até a década de 60 existia uma ideia comum de que o sexo pré-matrimonial era algo errado. O sexo pré-matrimonial era algo fora de ordem. Existia um senso comum, por exemplo, de que um homem ou uma moça que se unissem sexualmente antes do casamento, existia um senso comum de que aquilo era estranho, que aquilo era errado.
Existiam pessoas que de fato tinham relações extraconjugais? Sempre existiu, o pecado sempre existiu. Mas uma coisa é existir o pecado, outra coisa é existir a consciência de que o pecado é o certo. Então, a partir da década de 60, financiado e estimulado por grupos que não são os marxistas, mas aí já entra num assunto um pouco mais profundo, que talvez eu fale outra vez, você começa a ter toda uma estrutura, toda uma difusão de ideias para se ensinar, por exemplo, que as pessoas são livres para poder se relacionar com quem quiser. Matrimônio é uma estrutura criada por essa igreja arcaica, retrógrada, que não quer nova sociedade. Matrimônio, o que é matrimônio? As pessoas têm que se juntar mesmo, as pessoas têm que se amar mesmo. Sexo é amor, independente de forma como seja. Todas as formas de amor são válidas. Por favor, galera, se tá filmando Papai Escola isso aí, eu tô imitando o personagem. Eu não tô defendendo isso não. Então, gente, se vocês repararem, a partir da década de 60 acontece o quê? A famosa revolução sexual. Eis que explodem na mídia, revista Playboy. Eis que explode na mídia as grandes propagandas de rádio, televisivas acerca da liberdade, principalmente liberdade sexual. Eis que chega Woodstock. Toda aquela consciência de que vamos ser livres, vamos nos amar. E detalhe ainda, para quem acha que isso é teoria de conspiração, para quem acha que isso é ilusão, é viagem, né? Não. Como é que vai provar, por exemplo, que isso foi uma coisa que as pessoas pensaram? Procure no livro do Herbert Marcuse. O nome do livro é Eros, se não me engano, é Eros e Civilização. Marcuse, na década de 50, deixa claro que o quê? Ele criou um preceito louco na cabeça. Deixa eu ver se eu consigo reduzir para vocês. Segundo Marcuse, a sociedade americana, que é uma grande que ele usa como referência, a sociedade americana, eles sempre foram muito firmes, já sempre foram muito essa coisa do como eu vou explicar, mais impetuoso, essa coisa da questão bélica, essa coisa do, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os americanos se colocaram muito com essa postura de vamos combater o fascismo. Não vou poder entrar aqui hoje, inclusive, galera, mas só para deixar claro, depois eu vou dar fontes para vocês aprofundarem. O fascismo é um irmãozinho afastado do socialismo, tá? Não se enganem. Eu não vou poder entrar em detalhes disso hoje, porque infelizmente o imbecilzinho aqui se atrasou. Mas eu vou dar as fontes para vocês aprenderem. E depois, o fascismo, ele tem as mesmas raízes que o socialismo, que o marxismo. Eles só mudam a bandeira. Eu vou explicar depois isso por quê. Então a sociedade americana sempre teve essa coisa do vamos difundir a verdadeira liberdade, vamos ensinar as pessoas o que é o correto. Até talvez um pouco com essa mentalidade ele se envolve na Segunda Guerra Mundial. Lógico que teve também fator econômico envolvido, mas enfim. Segundo Marcuse, por que os americanos eram assim? Por que os americanos tinham esse espírito mais agressivo, mais forte, mais bélico mesmo? Por quê? De acordo com Marcuse, que utilizou ideias freudianas, outro doido também, essa mentalidade americana se dava pelo fato deles serem muito moralistas sexualmente. Eles tinham uma visão muito moralista da sexualidade. E de acordo com Freud, se você reprime seus impulsos sexuais, aquilo te deixa agressivo, aquilo te deixa com raiva, aquilo te deixa com esse espírito brigão. Logo, para nós acabarmos com esse espírito de guerra dos americanos, nós precisamos fazer que a sociedade americana tenha uma perspectiva sexual mais livre. E a sociedade americana passa a fazer mais sexo mesmo, passa a se relacionar mais, porque isso vai levá-los a ter um espírito mais pacífico de existência, de vida. Logo, faça guerra, não faça amor, não faça guerra.
Chegamos aí ao grande bordão da Revolução Hippie: faça amor, não faça guerra. E fazer amor aqui é o ato mesmo, não é pegar o amor, é o ato mesmo. Ou seja, de acordo com ele, se você expande o ideal do amor livre na sociedade, você simplesmente torna a sociedade mais pacífica. Tudo isso para quê, galera? Só para deixar claro. Aí vamos voltar em Kant agora. Se aquilo que é real é aquilo que as pessoas querem pensar que é real, logo não existe verdade. Logo, aquilo que eu quero que seja verdade, aquilo que todos aprendem que é verdade, vai se tornar verdade. Voltamos em Kant. Se Marx e se o espírito revolucionário cultural abraça essa ideia, ou seja, não importa a verdade ou não, o que importa são as bandeiras que eu vou levantar para se instaurar a revolução. Ou seja, se aqui no Brasil você difundir o ideal homossexual, o ideal do amor livre entre pessoas do mesmo sexo, é algo útil para que você possa levar essa ideia de amor livre, de igualdade, aqui isso é de revolução. Mas na Rússia, que se diz marxista também, se você faz isso, se você difunde o ideal homossexual entre os homens, você naturalmente traz o espírito efeminado nos homens. Naturalmente você cria uma mentalidade efeminada. Naturalmente você cria uma mentalidade mais molenga aos homens. Logo, não. Nós queremos nossos homens fortes para a guerra. Nós somos marxistas, mas recriminamos o homossexualismo, porque isso não propicia a revolução aqui. Ou seja, quando vocês conversarem ou debaterem com o marxista, não debatam. Não debatam. Porque ele não está nem um pouco interessado em saber o que é o certo e o errado. Ele só está interessado em tentar te driblar, passar um monte de conceito para você, para fazer você entender que a estrutura que você vive agora é a estrutura opressora. Ele só está interessado em fazer você esquecer ou fazer você achar que a Igreja Católica, que a sociedade atual te oprime e você está sendo um instrumento manipulado, que você está sendo um bobão no meio dessa massa. Então, ou seja, vocês podem ver, por exemplo, o marxista pode chegar um dia, não chegou ainda, que o marxista defenda a castidade. É difícil, porque eu não sei como eles vão fazer isso. Mas se for útil a revolução, eles vão defender. Não sei como eles vão fazer isso, porque a virtude da castidade, se for usado para a revolução, é muito doido. Mas enfim, como isso entrou na igreja? Para fechar, e infelizmente reduzindo, porque eu tenho pouco tempo. Teologia da libertação. Para fechar, porque a gente não pode deixar de falar sobre isso. O que é finalmente a teologia da libertação? É simplesmente a iniciativa de se implantar essa consciência revolucionária dentro da igreja. Se a igreja é tão forte, se a igreja é o maior inimigo que a gente tem hoje para instaurar a nova sociedade, e isso é um fato, a gente não pode combater de frente com a ideologia, com a mentalidade da civilização que eles defendem. Nós temos que nos infiltrar. Logo, vamos começar a instaurar novos conceitos dentro da igreja. Vamos começar a falar que aquele padre que usa batina, aquele padre que defende o que é tradicional, isso é um padre retrógrado, que não está compreendendo como o tempo mudou, não está compreendendo que a sociedade, ela agora é uma sociedade nova. Ele precisa entender que não, a batina não faz um padre. Não, vamos usar, vamos ser iguais a todos. O padre é um homem como outro qualquer. Isso é só um dos exemplos que a teologia da libertação usa, e através dessa estrutura de ensinar pouquinho em pouquinho, utilizando os meios dentro da própria igreja, vão tentando destruir as mentalidades. Pessoal, como combater isso tudo? Primeiro, resposta mais óbvia, que é o que a gente combate tudo hoje, dentro da igreja, fora da igreja, no mundo. Basicamente, vamos ser santos, né? Não adianta a gente querer lutar na guerra cultural, não adianta a gente querer acabar com o marxismo, se a gente não vive, de fato, aquilo que é a nossa base. Se a gente não vive amor a Deus, como é que a gente quer falar de amor a Deus? Se a gente não vive a castidade, como é que a gente quer falar que essa educação sexual maluca que tem por aí está errada?
além de não ter coerência, você simplesmente não vai ser auxiliado pela graça, que é o principal e único combustível que te motiva e te fortalece para que você possa estar vivo hoje como filho de Deus. Primeira coisa, sejam santos. A gente tem que rezar muito, nos santificar e compreender como ser mais santos. Depois, estudem especificamente sobre esses temas. E agora, para aqueles que quiserem anotar, eu acho muito válido, se alguém tiver a possibilidade de anotar, eu sugiro muito que vocês vejam, né? Diretamente sobre o que falamos aqui hoje, isso aqui muito mais completo. Existe um curso no site do Padre Paulo Ricardo, inclusive Padre Paulo Ricardo grava esse nome, que ele é um sacerdote que tem feito um trabalho excepcional hoje para todo o Brasil, enfim. Existe um curso no site dele chamado Revolução e Marxismo Cultural, e explica com muito mais detalhes, em 6 aulas, o que eu falei aqui, muito mais amplo, inclusive foi o material que eu usei para estudar aqui agora, para falar com vocês, e tem no YouTube também, e a gente precisa compreender mais detalhes de como essa mentalidade revolucionária é implantada dentro da igreja. Então procurem ele lá. Segundo, existem hoje fundações e estruturas que tentam ensinar essa mentalidade a gente. Vai chocar alguns, mas, por exemplo, a ONU, ela é uma grande aliada dessa mentalidade revolucionária. Eu falei ONU mesmo, ONU, Organização das Nações Unidas. Ela é uma grande aliada dessa mentalidade que tenta destruir a civilização antiga e implantar essa nova civilização baseada nesse nascimento após a destruição. Existem muitos livros que falam sobre isso, existem muitos temas, mas comecem pelo site do Padre Paulo Ricardo. Lá vocês vão ter um conteúdo maravilhoso que vai ser o suficiente para que vocês possam se aprofundar e saber muito mais biografias. Ele é um sacerdote que fala realmente doutrina, não usa opinião própria. Quando usa, deixa bem claro que é opinião própria, vocês vão gostar bastante. Pessoal, agora realmente para fechar, antes que o pessoal me enforque. Não estou exagerando. Estamos em guerra. Vivemos hoje em uma grande guerra. Só que hoje não usam mais os mísseis. Curiosamente, existem bombas ameaçando aí a humanidade? Existem. Mas a guerra cultural é muito mais forte. Muito mais forte. Se vocês não estudam, se a gente não estuda, a gente se torna mera pecinha de manipulação na mão desses que querem instaurar essa nova ideia louca de civilização que eles têm. Ou a gente não estuda e vive como mais um aí no meio da multidão, sendo mais uma dessas estatísticas aí das depressões que aumentaram no mundo, as estatísticas de suicídio que aumentaram no mundo. Muito curioso, né? A estatística cresceu tanto assim justamente no momento agora onde estão tentando esvaziar as pessoas de seus valores. Coincidência? Ou a gente estuda e a gente se torna parte integrante dessa batalha. Batalha essa que dentro da Igreja Católica a gente vai encontrar respaldo e a gente vai ser parte integrante necessária para que a verdade prevaleça, para que nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça. Vale sempre a pena lembrar e terminar com a máxima de nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se qualquer estrutura por isso, qualquer grupo por aí quiser apresentar uma verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembre sempre disso, estudem bastante e sejam santos. Obrigado. Eu queria que você falasse, João, de alguns partidos que são socialista, comunista, que tem essa ideia, que pregam essa ideia, né, que querem difundir essa ideia, que trabalham contra a gente, né, e que por isso até às vezes se dizem católicos porque estão infiltrados, né, às vezes padres estão apoiando porque também são da teologia da libertação, e por isso as pessoas se deixam levar, né, os católicos achando que não, a igreja apoia, não, mas pessoas contaminadas dentro da igreja. Ótima pergunta. Qual o seu nome? Daniela. Prazer, Daniela. Daniela,
Eu até entrei nesse assunto, né? Não entrei por falta de tempo, infelizmente. Mas, logicamente, uma das estruturas é a estrutura política, né? Que é a ideologia, a mentalidade vai tentar implantar toda a ideologia deles através da estrutura política. Vamos começar por um princípio que entendam o que eu vou falar. No Brasil, a gente basicamente só tem partido de esquerda. No Brasil, a gente basicamente só tem partido que, de alguma forma, mesmo que alguns com muito menos força, digamos assim, mas tem ideais de esquerda, né? Alguns até, talvez nem sejam de esquerda. Talvez sejam partidos que existem só por mero interesse. Mas eles usam de conceitos de esquerda para poder chegar ao poder. Porque, resumindo, galera, bem resumido mesmo, a esquerda, politicamente falando, o que ela ensina? Que você precisa dar força ao Estado, você precisa encher o Estado de força, para que o Estado depois redistribua as riquezas para o povo e esse Estado, a um momento, não precise mais existir e seja abolido. Esse momento de Estado com força, cuidando do povo, seria mais o momento do socialismo. O socialismo, necessariamente, ele é um caminho para o comunismo. O que é o comunismo? É esse momento que o Estado já não precisa mais existir, e aí o Estado, porque está tudo dividido, o Estado deixa de existir e as pessoas passam a existir sem uma estrutura que os direcione, que seja superior. Ou seja, você está acabando com a hierarquia. Todo mundo igualitário. Obviamente, isso é uma coisa muito retardado, no mínimo, porque você está dando poder a um grupo de pessoas, está enchendo um grupo de pessoas de poder, aumentando os impostos, aumentando toda a estrutura, a força ali, e do nada você vai querer que essas pessoas, não, agora eu vou ser parte do povo. Eu não vou mais querer ter o poder nas minhas mãos, agora eu vou ser bonzinho. Então, não funciona na lógica, como não funcionou no governo soviético, como não funcionou no governo chinês de Mao Tse-tung, no governo soviético de Stalin. O comunismo é algo tão bizarro e ele não tem bandeira, não tem verdade, ele usa tanto de bandeiras que, vocês sabem quem foi o povo que mais matou os comunistas? Os próprios comunistas. Isso aconteceu na União Soviética. Aí a história clássica das escolas onde Stalin mata Trotsky, né? Quer dizer, aparentemente, pelo que falam, provavelmente foi. Porque uma forma de comunismo estava atrapalhando outra forma de comunismo de crescer. No Brasil, obviamente, o mais básico de todos, PT, Partido dos Trabalhadores. E é esse comunismo, é esse marxismo do nível que a gente está falando mesmo, galera. Ao ponto de, em um certo momento... Pode ser nome, já, padre? Ou se eu acho melhor não citar. A ponto de, em certo momento, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva alegar em uma entrevista, acho que isso não sei se foi em 2012, 2013, ele alega em um fórum, curso do padre Paulo Ricardo, que é tudo isso, procure lá que você vai ver com mais detalhes. Ele alega em um fórum que não, o PT nunca foi um partido de esquerda, o PT nunca teve princípios socialistas. No mesmo dia, mais tarde, com outro grupo de pessoas, ele fala que os princípios socialistas eram que regiam o PT. Ou seja, no início, 5 horas atrás, aqui não. Aqui não vai ser a última revolução falar que eu sou esquerdista. No mesmo dia, 5 horas mais tarde, aqui vai ser a última revolução falar que eu sou esquerdista. Marxismo é isso. Marxismo é isso. Agora, o PT, graças ao bom Deus, já está muito criminalizado por aí. Que continue mais, inclusive. Mas nós temos, por exemplo, pessoal, partido... Olha que negócio bizarro, galera. Partido Socialismo e Liberdade, não sei. O partido que prega a liberdade é o mesmo partido que prega que toda força tem que estar na mão do Estado. Isso é muito doido. Se vocês repararem, o pessoal nada mais é do que o PT quando começou. Quem aí tem um pouco mais de experiência, quem acompanhou o PT nas suas origens, sabe que o pessoal está fazendo o mesmo caminho. Os discursos são os mesmos, a ideologia é a mesma, toda a ideia é a mesma. Agora, existem partidos claramente de esquerda, PSTU, PCO, tem o Partido da Casa Operária, né? Vários outros. PCdoB, óbvio. Partido Comunista do Brasil. Não tem nem como não ser. Vai ter um partido agora, que vai mudar de nome, que vai virar o Podemos, né? O Podemos na Espanha é a maior força comunista que existe lá. Então já estão até aderindo mais claramente. Todos esses partidos têm a mesma filosofia. Força ao Estado, o Estado tem que cuidar de todos.
para sim prover o bem de todo o povo. Isso, infelizmente, galera, olha como é que isso já entra na mentalidade marxista que está impregnada nas pessoas. O povo prefere um político que rouba, mas faz, do que um político que não rouba e faz pouco. Isso é mentalidade marxista. Porque você prefere alguém que faça, mas rouba o que quiser, mas faz alguma coisa. Ou seja, você vai roubar, mas eu quero que você seja meu papai. Do que o povo ter condições maiores de poder se sustentar ou se trabalhar, e o político fazer menos e não roubar. Mentalidade socialista, esquerdista aplicada na política. Então, agora, nós temos partidos do PMDB, por exemplo. Isso é uma opinião muito pessoal, tá? Muito pessoal, que eu acredito. O PMDB, eu acho que é um partido... não é nada. É um partido interesseiro. Eles usam a filosofia esquerdista para tirar proveito. Tanto é que na maioria dos governos que nós tivemos aí anteriormente, eles só ficavam só nos vices, só acompanhando o que estava à frente. Mas nós não temos nenhum partido que pregue um princípio de autossustentação. Nós não temos nenhum partido que pregue um princípio de: olha, você tem que ser responsável por aquilo que você faz. Não espere o Estado te sustentar. Entendeu? Infelizmente, nós não temos nenhum partido que abertamente promova isso. Nós temos personalidades por aí ter essa mentalidade e que aumentem essas personalidades. Mas os partidos realmente é um pouco complicado. Então nós formamos um partido, já que nenhum tem nenhum que presta realmente. Olha, gente, nossa, caramba, a gente já está entrando numa conversa muito política, né? O jeito é formar um partido, não é? Olha, tem muito partido por aí, então talvez seja útil, talvez, começar a participar mais ativamente da política dentro de um partido que não seja tão ideológico. Gente, o partido é formado por pessoas. Se você com seus amigos passam a conhecer mais política e passam a participar do partido, daqui a pouco vocês e a sua galera vai ser a parte que vai falar mais alto do partido. Enfim, aí eu já apoio muito política, a gente não está aqui para isso, mas o importante é, a gente precisa entender política. Política, gente, é a prática do bem comum por excelência. Vamos acabar, pelo amor de Deus, com essa mentalidade de política tudo não presta, política é tudo ruim. Não! Se a política hoje está ruim como está, é porque as pessoas estão pensando assim e estão querendo fugir dela. E está deixando que não presta ir para lá. Se tivesse gente que presta lá, a política seria algo bom, gente. Pessoal, a política é a prática do bem comum por excelência. O Papa Francisco já reiterou isso há poucos anos atrás. Querem fazer o bem? Querem ajudar realmente as pessoas? Entre na política e faça um serviço maravilhoso lá. Com a política que a gente tem no Brasil, infelizmente, você vai estar perdendo risco de vida. Não vou mentir, não. Aí você vai estar realmente fazendo bem. E a sua vida vai ter uma causa muito, mas muito, muito, muito nobre. E você pode realmente se certificar por aí. Exato. Até essa mentalidade de falar que tudo é igual, até você está levando essa mentalidade para dentro do próprio meio político, falando que está todo mundo igual lá na podridão, então você não se leva para aquele meio. Como assim? Como assim, gente? Se você fala que a política não tem mais jeito, das duas uma, ou você quer esquecer a política e quer ser mais um que vai na onda da galera, ou você assume que é anarquista. E meu irmão, se você assume que é anarquista, você é muito bitolado. Porque acreditar que uma sociedade de 200 milhões de pessoas pode viver sem um princípio que leve as pessoas a um bem comum, ou ajude, você tem que ser muito sonhador mesmo, para acreditar que 200 milhões de pessoas conseguem viver sem lei. Consegue ser uma utopia mais surreal que o comunismo, porque o comunismo ainda tenta chegar lá. O anarquismo acha que pode abolir tudo de uma vez só, que as pessoas do nada vão virar bonitinhos irmãozinhos que vão se amar, como se não existisse a concupiscência, como se não existisse o mal na natureza humana, o pecado original. Ou seja, pessoal, vamos conhecer a política. Existe uma política boa e estamos precisando de pessoas que façam essa política boa. Eu queria que você explicasse brevemente quais são as similaridades entre o fascismo e o marxismo. Muito bom. Qual é o seu nome? Alan. Prazer, Alan. Alan, toda a origem.
a base. Se você reparar lá, enquanto que a escola de Frankfurt passa a ter uma visão pessimista do mundo, onde tudo está ruim, a sociedade toda tem uma estrutura que a gente precisa destruir por completo e criar a sociedade nova. Já o fascismo fala que não, as pessoas se unem, as pessoas sim, elas conseguem ser úteis a uma causa, mas em vez de você se reunir em torno desses preceitos que a escola de Frankfurt cria, você simplesmente cria um sentimento exacerbado de nacionalismo, você cria o ideal de uma raça pura, de uma raça perfeita, e você passa a excluir, a apagar e matar todos aqueles que não pertencem à raça perfeita. Ou seja, você está instalando a revolução, você está levantando outras bandeiras. Gente, nazismo mesmo, o partido lá eu não lembro agora, o próprio nome do partido tem socialismo ali no meio. Socialismo não é um mero nome, galera. Socialismo é um nome que carrega uma identidade. Se o próprio nome do partido nazista, que é Partido Nacional Socialista, lembra agora, tem o nome socialista ali, é claro que a raiz bebe da mesma fonte. Você já pararam para pensar por que o fascismo hoje é visto como algo de direita? Infelizmente, principalmente no Brasil, quem tomou conta das universidades durante o regime militar? O próprio marxismo cultural. O governo militar ele fez o trabalho de reprimir o comunismo na base da força. Assim, em termos de estrutura social, em termos de ideal revolucionário, tá? Não entenda o que eu vou falar. Nesse sentido foi útil porque reprimiu a vinda do comunismo. Infelizmente aconteceu o que aconteceu em termos de mortes e tudo mais. A gente não vai dar esse mérito porque isso é um tudo mais específico. Mas, enquanto eles reprimiam na força o comunismo, aconteceu no Brasil, eles acharam uma boa ideia deixar esse comunismo ser expandido nas universidades. Afinal, deixem uma válvula de escape. Assim eles ficam lá dentro da universidade e não perturbam a sociedade aqui fora. Erro gravíssimo. Os pensadores daquela época são os professores de hoje. Meu Deus do céu! Os alunos daquela época que aprenderam marxismo são os caras que ensinam marxismo hoje. Quem foram as pessoas que construíram os livros didáticos da década de 70, 80 para cá, e até um pouco antes, foram eles próprios. O fascismo foi o inimigo do comunismo em certo momento, porque teve todo o embate Hitler, Stalin, enfim. Logo, vamos colocar o fascismo contra o ideal comunista. Pessoal, é só a gente na raiz, é só a gente no princípio. É fácil de ver como o fascismo ele tem toda a ideia esquerdista, socialista bem impregnada nele. Ele só usa bandeiras diferentes e só usa objetivos diferentes. Hitler simplesmente, em vez de querer construir a revolução, ele quis o poder. Ele quis ser o dono de toda uma estrutura. Ele usou isso em prol dele próprio. Então, se aí chegam os nossos amiguinhos lá, infelizmente, os marxistas falam: não, nunca, o fascismo ele priorizava o grande capital, ele financiava as grandes empresas. Jumentinho, entenda, a questão financeira é mais uma das bandeiras. O PT mesmo, gente. Quando o PT foi financiado o tempo todo por grandes corporações. Se vai usar a estrutura do capital através de pequenos grupos, se vai usar grandes corporações, irmão, o que importa é fazer revolução. Até rimou. Ou seja, isso nunca vai ser uma justificativa para o fascismo ser de direita. Nunca vai ser. Segundos, galera. Pessoal, como eu disse, estudar sozinho é muito mais difícil. Então, quem tiver interessado em saber como se dá essa estrutura de estudo, como é que a gente pode estudar, e existem pessoas que estudam isso, graças a Deus, me procura no fim. Eu estou disposto a mostrar como é que a gente pode estudar isso junto e assim ter um conhecimento muito mais ordenado de toda essa estrutura ideológica que está hoje na sociedade. Ok, então as redes sociais estão aí, né? Entre em contato, se comunicam, aí faz parte do grupo aí, acompanha no Facebook e vão discutindo algumas questões, né, que ficaram aí talvez para trás. Infelizmente, devido ao atraso, teve que ser meio corrido, né?
questão da palestra, mas é muito rico, porque isso é a doutrina da igreja, né? Não é uma ideologia, como foi deixado bem claro pelo João, né? Não é ideologia, é algo fundamentado numa verdade, e a mais, né, que a história, né, a tradição nos mostra, nos ensina e pede que a gente no dia a dia vá vivendo. Mas infelizmente, por causa dessas ideologias, estamos sim sendo a cada dia influenciados, né? Então, coisas que a gente achava que não era normal, que não, né? Que, como ele disse, né, escandalizava de um certo ponto, hoje em dia já não nos escandaliza, já é normal, né? Então, se a gente tem essa mentalidade hoje, se a gente parar, fazer uma análise de consciência e ver de fato que aquilo que a gente achava, considerava que não era legal, que não era certo, então com certeza já estamos sendo influenciados por essas ideologias, né? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho para vocês. A mentalidade que nós estamos recebendo hoje, que nosso país, né, tudo está passando um momento difícil econômico. Eles falam muito na economia, mas um país bem estruturado, bem organizado, resolve o problema econômico em 1 ano, 2 anos. Agora, essa questão que nós estamos abordando, para conseguir mudar, a gente vai levar talvez 10, 20, 30 anos para conseguir mudar. Porque isso vem de 30 anos, eles são muito pacientes, né? Muitos de nós, eu me deparei com realidades dessas, quando eu comecei a estudar sobre isso, e me assustei, porque eu via que eu tinha esses comportamentos e não sabia. Porque isso vai introduzindo como se fosse geneticamente em nós. E a gente acaba não aceitando que alguém fale o contrário. Então, quando a gente se decide a querer conhecer as coisas, a gente precisa ouvir os dois lados. Se eu ficar só com um, eu sou escravo. Quando eu decido ter escolha, aí eu sou livre. Então é preciso que a gente comece a querer conhecer, pelo menos para fortalecer e saber que o que eu penso realmente é verdade, ou para que eu me abra definitivamente à verdade. É preciso ter muito cuidado. Amém. E lembrando que a verdadeira liberdade é a capacidade de escolher por um bem, né? Nunca por um mal. Se eu, na minha vida, eu escolho decidir sempre por um mal, não estou sendo livre, estou sendo escravo daquele vício, daquela, né? Então a liberdade é sempre a capacidade de escolher por um bem. Se eu consigo escolher sempre por um bem, então eu sou livre de fato. Se eu não consigo, então eu sou um escravo daquele mal. Agradecer ao João, né, pela disponibilidade, tá bom? Que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, né? Possa continuar aí com esse trabalho magnífico, maravilhoso, levando o conhecimento e com isso levando a doutrina da igreja, porque é isso, de tudo que você falou, né, mostrando a realidade dessas ideologias, mostrou a doutrina da igreja, que a igreja claramente nos diz, né, nos aconselha a não nos conciliarmos, não nos associarmos, né, a nenhuma dessas ideologias. Então que Deus, pedir a bênção de Deus para que acompanhe vocês em suas casas, seus lares, os proteja, que os anjos do Senhor possam acompanhá-los, tornando-os invisíveis diante dos olhares dos inimigos, né? Então que pela intercessão de São Jerônimo, nosso padroeiro, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe e nos proteja.